Olá, esta é a segunda aula do curso de Sistemas Embarcados e nós vamos falar de requisitos de projeto. O que são requisitos de projeto? São requisitos que nós temos requisitos funcionais, se o projeto cumpre o que promete, os não funcionais, que é como que ele cumpre os requisitos funcionais. Isso aqui é uma brincadeira, é uma solução de engenheiro, certo? Então, se está se movendo deveria, não há problema nenhum. Se ele não deveria estar se movendo, nós usamos uma fita isolante. Se ele não está se movendo deveria, nós usamos um óleo. Se ele não se move e não deveria, não temos problemas algum. Não se preocupe, eu sou engenheiro. Vamos lá. O que são requisitos funcionais e não funcionais? O requisito funcional em engenharia de software, ele define uma função do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho entradas, qual é o comportamento e qual é a saída. E é a especificação do problema que documenta as operações e atividades. Novamente, eu tenho que vir deste lugar para este lugar aqui, e esta especificação, a entrada, a função e a saída, sem se preocupar muito como que isso deveria ser feito. E notem, está certo, existe uma parte da engenharia de software que se preocupa com os requisitos funcionais e não deve se preocupar como é feito, porque isso é um problema de outras pessoas, nossos problemas. Então, novamente, isso aqui são exemplos de requisitos funcionais, a descrição dos dados serem inseridos no sistema, das operações realizadas por exemplo, cada tela, a descrição dos fluxos realizados pelo sistema, a descrição dos relatórios, também deve ser lido, poder ser lido pelo público em geral, porque eles devem entender o sistema e não ter nenhum conhecimento técnico. Então, tudo isso são exemplos de requisitos funcionais. Requisitos não funcionais, porém, definem as qualidades ou atributos do sistema. Quer dizer, eles podem colocar restrições no produto, ao processo de desenvolvimento. Exemplos de requisitos não funcionais são segurança, usabilidade, confiabilidade ou até desempenho. Isso são requisitos não funcionais. E este é o problema, é o nosso problema. Como que a gente se preocupa com isso e como a gente otimiza isso aqui. E aqui tem vários exemplos de requisitos não funcionais. Então, aqui, por exemplo, deadline, né, que tem a ver com sistemas de tempo real, qualidade de serviço, desempenho, confiabilidade, estabilidade, custo. E a gente pode, por exemplo, também colocar aqui como área ocupada, ou potência, ou energia. Certo? Como a gente já comentou na primeira aula, geralmente em sistemas embarcados, os requisitos não funcionais, as exigências impostas aos projetos são mais rígidas do que aquelas consideradas para o software tradicional em PCs. Então, não é que quando eu faço um software tradicional para PC, eu tenho os requisitos funcionais e não funcionais. E eu diria que o foco é mais para os requisitos funcionais com menos preocupação para os não funcionais. Enquanto quando eu desenvolvo para embarcado, eu tenho uma preocupação maior, eu tenho uma preocupação maior para requisitos não funcionais. Não adianta, por exemplo, eu fazer um software para sistemas embarcados, cuja minha bateria vai durar, eu vou fazer bateria da aplicação, a aplicação vai fazer a bateria durar 10 minutos no meu celular. Eu não consigo fazer isso. Claro que eu não quero também, por exemplo, desenvolver um software para PC que ocupe 100% do processamento. Isso é ruim. Mas vocês vão de concordar comigo que isso é mais perceptível num smartphone do que num PC. Certo? É mais perceptível num smartphone do que num PC se isso acontece. O smartphone ele vai aquecer, ele vai durar menos a bateria, ele vai gastar mais potência, ele vai ficar mais lento com mais facilidade, porque ele tem menos recursos computacionais. Então, a preocupação com
os requisitos não funcionais em embarcados definitivamente mais rígida do que o desenvolvimento de software convencional. Então, o que nos interessa para sistemas embarcados? Consumo de energia, por causa da bateria, a potência, que tem a ver com o consumo de energia, mas também tem a ver com aquecimento, o tamanho de memória, depende do dispositivo. Para celulares novos não, mas para smartwatches, como eu falei antes, a gente tem uma plataforma de smartwatch que é parecida com uma plataforma do smartphone de quase 15 anos atrás. Então notem, puxa professor, mas eventualmente nós vamos colocar mais memória no smartwatch, aí vai surgir outro dispositivo que vai ter os mesmos requerimentos, porque o custo é muito importante também. E além, é claro, do desempenho. E algumas propriedades funcionais críticas, como tempo real, robustez, segurança, tolerância a falhas, tudo isso nós vamos discutir durante a cadeira. Vamos falar da talvez mais importante quando se trata de sistemas embarcados, que é potência e energia. Vamos falar sobre dissipação de potência. Então, potência dissipada em watts nada mais é que joules por segundo, certo? Joules por segundo, quer dizer a quantidade de energia gasta por segundo. Então, basicamente, potência é energia gasta por unidade de tempo. Então, claro que quanto maior a minha potência dissipada, maior a minha energia que vai ser gasta. E como a gente já discutiu, a bateria tem um processo de evolução muito lento. Basicamente, ela não evoluiu muita coisa nos últimos anos. Quer dizer, a capacidade de armazenar energia numa bateria está estagnada e a gente não tem a curto e médio prazo nenhuma visão de uma bateria, uma tecnologia muito mais nova. O problema secundário, e na verdade nem é tão secundário assim, é o aquecimento. Existe uma coisa chamada Thermal Design Power. E basicamente é a operação é a temperatura que o circuito aguenta durante a temperatura média que um circuito pode operar máxima durante um determinado período de tempo, para que ele não comece a apresentar problemas no seu funcionamento. Então, TDP, por exemplo, TDP de um processador da Intel, 70 watts, certo? Então, quer dizer que ele não pode chegar nessa potência aqui, ou ele não pode ficar nessa potência muito tempo, senão o circuito pode começar a apresentar problemas. Isso, na verdade, gente, é um grande problema, porque isso é um fator limitante de muitas coisas. Porque no processador nós temos uma área, certo? E essa área ela vai gastar uma determinada quantidade de potência. Nós temos um dissipador em cima do processador. Nós estamos aqui falando de propósito geral. Temos um dissipador, que geralmente envolve um dispositivo para cooling ativo e um tipo de metal aqui para melhorar, aumentar a superfície de contato com o ar. Então nós temos um cooler aqui em cima. E notem que, por exemplo, a Intel e a AMD usam sempre técnicas de turbo boosting. Isso significa que se, por exemplo, eu tenho, digamos, 8 processadores aqui, e aí digamos que só 2 estejam ligados. Só 2 processadores estão ligados. Então os 2 processadores estão ligados aqui. Isso significa que eu tenho, entre aspas, um espaço para aumentar um pouco a frequência deles, porque os outros estão desligados, e ainda assim respeitar o TDP. Então, quando eu tenho poucos processadores ligados, eu consigo fazer essa jogada de fazer, digamos, um overclock meio artificial nesses processadores, porque eu tenho um pouco de espaço para aumentar a frequência de operação e ainda respeitar os limites de temperatura. Os limites de temperatura em embarcados é mais complicado, porque eles não têm esse dispositivo aqui, às vezes nem passivo, quer dizer, nem aquela estrutura de metal que a gente coloca em cima, e muito menos ativo, um cooler, obviamente, ninguém tem cooler no celular, para ajudar nessa dissipação de potência. Então, ela e a dissipação de potência, como eu falei, do exemplo do software, do software, dos núcleos, se alguns núcleos estão desligados, outros podem aumentar um pouco a frequência de operação, ela é obviamente também, além de ser influenciada pelo projeto de hardware, obviamente também é influenciada pelo projeto de software e como a computação é distribuída entre eles.
Só para continuar um pouco a discussão anterior, a gente, então, basicamente potência trabalha sobre tempo, que é a energia consumida por unidade de tempo, e o calor é diretamente proporcional à potência. Nós temos a energia, e energia que é dada em joules, ela é basicamente a potência vezes o tempo. E o tempo de bateria depende da energia consumida. Claro que existem algumas coisas que fazem o consumo de bateria não ser apenas diretamente proporcional à energia. Então, por exemplo, consumo. Então nós temos aqui a potência e aqui nós temos o tempo. E aqui o que, que é energia? Energia nada mais é que, se eu pegar aqui, ó, é essa área aqui. Isso aqui é energia, certo? É integral. Então, claro que se eu tenho um consumo, mesmo que o consumo médio de potência seja o mesmo, o comportamento da bateria vai variar se a potência for assim ou se a potência for assim. Isso aqui é melhor, mesmo que a integral, que a área disso aqui seja a mesma, ok? Então, quando a gente fala que o tempo de bateria depende da energia consumida, sim, mas existem alguns fatores que influenciam no consumo da bateria, no consumo, do quanto a gente gasta de bateria. Uma outra coisa que eu queria falar também da temperatura, a temperatura e a potência também, ela depende da temperatura, a gente vai discutir um pouco mais, mas a temperatura é uma coisa interessante, porque obviamente a temperatura tem um fator multiplicador. É diferente um processador estar ligado aqui e outro processador estar ligado aqui, porque o fato desse processador estar ligado vai influenciar nesse processador e vice-versa. Então, se os dois processadores estão executando a mesma coisa e um processador estiver ligado do lado do outro, eles vão dissipar mais potência e isso vai influenciar perdão, aumentar essa temperatura e isso vai influenciar no consumo de potência, porque a potência também é influenciada pela temperatura, se nós tivéssemos isto aqui. Em suma, essa configuração aqui, deixa eu ver o pointer, agora sim, essa configuração aqui, ela é muito melhor do que essa configuração aqui, em termos de temperatura, porque se eu tivesse um do lado do outro executando exatamente a mesma coisa, a temperatura aqui seria maior, e a temperatura maior influenciaria no gasto de potência e seria, digamos assim, um influencia o outro em um fator crescente. Então, há outras variáveis envolvidas, e aqui já há trabalhos, inclusive bastante trabalhos na academia, que envolve mapeamento de threads, por exemplo, para ser executados, para que um fique mais longe da outra, para evitar o aumento de temperatura. Tá certo? Continuando, isso aqui mostra o que eu havia comentado antes, que a energia é a integral da potência no tempo, e notem que nem sempre a execução mais rápida significa menos energia. Nesses dois exemplos aqui, eu tenho, digamos, duas execuções do mesmo programa. Uma acaba, aqui é o tempo, aqui é a potência. Uma acaba antes, mas notem que deve ser mais ou menos a mesma energia. Vamos considerar que é a mesma energia esses dois exemplos. Então, uma eu levei mais tempo e o outro levei menos tempo. E nos dois casos eu tenho o mesmo consumo de energia. Então é claro que nesse caso aqui eu até escolheria essa aqui em verde, porque consumiu menos energia e foi mais rápido. Aqui eu tenho espaço para executar outra coisa se eu precisar. Mas notem que nem sempre é assim. E depois a gente vai discutir um pouco mais. Digamos que a gente aumente a frequência, e porque a gente aumenta a frequência, a gente tem que aumentar o VDD, que é a alimentação. Só que o VDD, isso nós vamos discutir logo, o VDD tem uma influência geralmente quadrática na potência, num dos tipos de potência, que é a potência dinâmica, que é o tipo mais significativo dos circuitos atuais. Significa que quando eu diminuo o tempo de execução, é bem provável que esse gráfico fique dessa maneira. Quer dizer que, o que significa? Que eu aumento a potência proporcionalmente mais do que eu diminuo o tempo. E se eu faço isso, eu aumento a potência mais do que eu proporcionalmente diminuo o tempo, minha energia final vai ser maior. Isso é muito interessante, porque a gente vai discutir isso também quando a gente vai estar falando em ARM. O projeto do ARM cuida muito isso.
O projeto do ARM, ele dá mais importância para a potência, às vezes, do que para o tempo, no sentido de que vamos diminuir o tempo, mas vamos cuidar para não aumentar a potência desproporcional, sendo que o resultado final seria o aumento do consumo, do consumo energético. Nós temos dois tipos de potência. E a gente vai falar isso em um nível relativamente alto, mas nós temos a potência estática e nós temos a potência dinâmica. Vamos imaginar que nós temos em casa uma torneira. Meus dotes artísticos não são muito bons. Nós temos uma torneira e aqui nós temos um cano, certo? A potência dinâmica, ela envolve basicamente o chaveamento capacitivo. Eu vou explicar isso. A potência de curto-circuito eu vou mostrar também. E o glitch, que é um efeito secundário. O que é o glitch, gente? O circuito, para se estabilizar, ele demora algum tempo. Então, notem que se eu tenho um circuito que é feito de vários componentes, que estão ligados entre si, e o meu sinal pronto tem que estar aqui no final. Enquanto esses componentes de trabalho estabilizam, se eu der um zoom aqui, ele obviamente vai ter glitches até estabilizar, até o resultado ficar correto. E isso vai influenciar na potência dinâmica. Então, a potência dinâmica ela vem do chaveamento capacitivo e da potência de curto-circuito, basicamente, e também influenciada pelo glitch, que é esse jogo aqui até o circuito estabilizar. A potência estática ela é diretamente influenciada pela corrente. Então, a potência dinâmica, em um alto nível, você pode imaginar, vamos voltar à minha torneira, por que você desenhou uma torneira? O que é torneira isso aqui? O que é? A potência dinâmica, ela basicamente ela é diretamente proporcional à minha taxa de chaveamento. Eu abro e fecho a torneira. Abro, fecho, abro a torneira. Então, sai água, para de sair água. Sai água, para de sair da água. A minha potência dinâmica tem a ver com a taxa de chaveamento do circuito. 0, 1, vai de 1 para 0, 0, 1. Isso aqui é um inversor. Em outras palavras, se a minha torneira fica sempre fechada ou sempre aberta, quer dizer, eu nunca mudo de estado, minha potência dinâmica não é influenciada. Porque minha potência dinâmica é influenciada pela taxa de chaveamento. Então, se a minha torneira está sempre fechada, não tem potência dinâmica. A potência estática, porém, imaginem que agora eu tenho uma água vazando aqui. Uma aguinha vazando. Os pinguinhos vazando. Certo? Notem que esse pinguinho está vazando independentemente se a torneira está aberta ou fechada. O que a gente faz, gente, quando tem um pingo vazando na nossa casa? Nós vamos lá na geral, na frente da casa, e desligamos. Desligamos a geral. Certo? E aí, para o vazamento. Ora, o que é a geral? É a energia. Se nós nós desligamos o processador, nós não temos potência estática. Obviamente, se nós desligamos o processador, acabamos com a água, nós não vamos ter potência dinâmica também, porque mesmo que eu abra aqui a minha torneira, não vai sair água, a água está tudo desligada. Então notem que há duas maneiras. Quando eu desligo o processador, eu acabo com a potência estática e dinâmica. E eu posso aplicar técnicas para diminuir a potência dinâmica em um processador. Por exemplo, se eu não estou usando um circuito, ele não tem chaveamento, ele não vai consumir potência dinâmica, não vai dissipar a potência dinâmica, mas ele vai continuar dissipando a potência estática. Certo? Então, são esses dois tipos e agora vamos ver um pouco mais a fundo cada um deles. Como é dada a potência dinâmica? A potência dinâmica é dada a partir da atividade de chaveamento. O que é atividade de chaveamento? É a quantidade de vezes, a porcentagem de vezes que um circuito chaveia de 0 para 1 e de 1 para 0. Então, aqui, por exemplo, não tem chaveamento, e aqui nós temos chaveamento. Aqui agora, então, aqui nós não temos chaveamento, aqui nós temos chaveamento, deixa eu colocar com outra cor. Aqui nós temos chaveamento, aqui nós temos e aqui nós temos também. Então, é a porcentagem de chaveamento que nós temos no circuito.
Nós temos a carga capacitiva. Eu vou explicar, vai ficar um pouco mais claro o que é isso no próximo slide, mas isso vai depender do circuito, da tecnologia. Nós temos a voltagem de alimentação. Nós temos a frequência de operação. Notem que a voltagem de alimentação é VDD ao quadrado. Então, olha só, gente. Quando nós aumentamos isso aqui, nós temos uma influência quadrática na potência dinâmica. Como é importante, quando a gente tem um processador de uma frequência, nós temos que ter uma voltagem que consiga entregar a frequência necessária para o processador. Então, quando nós baixamos a frequência de operação, a grande vantagem não é apenas baixar a frequência de operação, que tem uma influência linear na minha potência dinâmica. Mais importante ainda é que quando eu diminuo a frequência, eu consigo diminuir a voltagem, o VDD, e o VDD tem uma influência quadrática. Então notem como é importante fazer DVFS, que é o Dynamic Voltage and Frequency Scaling, diminuir a voltagem e a frequência, mas basicamente é muito mais importante diminuir não a frequência pela frequência em si, mas a frequência porque eu consigo diminuir o VDD, que tem uma influência quadrática na minha potência dinâmica. Então notem como, se a gente comparar processadores o ARM e o x86, como os x86 da Intel, os Core 7 e tal, eles forçam mais, eles funcionam a frequências geralmente maiores. Por quê? Porque eles estressam mais o desempenho, aumentar o desempenho, mesmo que eu vá consumir potência dinâmica maior. Porque a preocupação é outra, a preocupação é o carro de Fórmula 1, é tentar o máximo desempenho possível. Já no ARM é o Smart, é tentar segurar um pouco na energia. Então é esse o trade-off que nós temos aqui com frequência e voltagem. Como é que funciona, gente, a capacitância? O que acontece? Isso aqui é um inversor. Então, basicamente, eu entro com 0 e saio com 1, ou vice-versa, certo? Ou eu entro com 1 e saio com 0. Isso aqui é um circuito CMOS, não preciso saber detalhes. Mas basicamente eu tenho um circuito CMOS complementary, eu tenho um PMOS e um NMOS. E quando eu faço chaveamento, eu tenho uma carga capacitiva que é carregada. Depois, quando eu faço chaveamento, essa carga capacitiva é descarregada, certo? Então, por isso que o chaveamento tem influência, porque quando eu chaveio uma vez, eu carrego. O que é a capacitância? Eu seguro energia. E quando eu chaveio de novo, eu descarrego. Então, notem que se eu não tenho atividade de chaveamento, eu não descarrego isso. Então, isso, claro que num nível bem genérico, explicando de maneira bem genérica para vocês entenderem, mas é daqui que vem a potência dinâmica. De maneira secundária, que tem muita importância também, isso aqui são chaves, isso aqui são transistores, são chaves. Então, como isso aqui são transistores que são chaves, elas não são chaves perfeitas. Então, eventualmente, os dois ficam fechados, e aí a gente chama de curto-circuito. Vai do VDD para o ground direto, e isso também vai consumir uma parte da potência, vai representar uma parte da potência dinâmica. Notem que isso também acontece só por causa do chaveamento. O que é o chaveamento? Ele vai fazer com que isso que estava aberto feche, e isso que estava fechado abra, ou vice-versa. Quando acontece chaveamento, ocorre o meu curto-circuito. Então, claro que tudo isso depende da complexidade do circuito, da frequência de operação, como eu já falei, da voltagem, da tecnologia. Então, tudo depende de vários parâmetros elétricos, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui o porquê que isso é chamado de potência dinâmica, porque está fortemente relacionada à atividade de chaveamento e é basicamente por causa desses dois motivos aqui que eu mostrei para vocês. Aí nós temos a potência estática, onde a potência estática é uma potência, novamente explicando em alto nível, tanto que ela é chamada de leakage, é a potência de vazamento. São elétrons fugindo, ok? Então, a potência de leakage vem da potência de vazamento, que nem a analogia do cano que eu fiz. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que é bem importante, que é a seguinte. A potência, ao longo do tempo, ela vem diminuindo. Ela vem diminuindo. Por que ela vem diminuindo? Porque o transistor vai ficando menor, a carga capacitiva é menor.
Então, essa aqui é a potência dinâmica, que ela vem diminuindo. Dinâmica. E aqui é a potência estática. Na verdade, a potência estática, ela tem bem menos, há muito tempo atrás ela tinha muito menos relevância. O que está acontecendo agora, eu vou exagerar a potência estática só para vocês entenderem aqui. Ela não é tão grande, há 20 anos atrás ela era 1, 2%. Mas o que está acontecendo com a potência estática não é que ela não está diminuindo, ela está diminuindo, mas numa porcentagem, numa curvatura menor que a potência dinâmica. Então, novamente, essa figura aqui, ela não está na escala certa. A gente não sabe exatamente quanto é que equivale a potência dinâmica em relação à estática num processador hoje. Isso é meio segredo de estado para as empresas tipo Intel e AMD, mas acredita-se que a potência estática está entre 10% e 20%, até porque a potência estática ela pode ser, digamos, tunada, ela pode ser, conforme o processo de fabricação, o tamanho dos transistores. Então a gente não sabe exatamente. Acredita-se que seja entre 10% e 20%. Há muitos anos atrás achava-se que a potência estática ia ser mais representativa do que é hoje. Notem que uma coisa que é interessante da potência estática é que quanto mais tempo... Vamos fazer um exercício aqui, que a minha potência dinâmica ela é igual para ambos os cenários aqui. Então, aqui eu só tenho potência dinâmica. Eu só tenho potência dinâmica aqui porque a potência estática é negligível, a gente pode ignorar. Então, tanto faz, sendo bem simplista com quadradinhos, e vamos ignorar que a frequência pode mudar e tudo aquilo que eu falei, vamos pressupor, então, que o programa ele executou na mesma frequência, mesma potência dinâmica, em 2 quadradinhos. Então, notem que a energia é a mesma. Tanto faz se eu executei em 2 quadradinhos de tempo ou num quadradinho de tempo, na metade de tempo. Aqui é potência, aqui é tempo. Então, concordam comigo que a energia é a mesma? Ó, a energia é a mesma. Só que quando eu coloco potência estática no meio, o tempo começa a interessar. Por quê, gente? Porque a potência estática é um quadradinho e ela está lá enquanto o circuito está ligado. Então, novamente, a potência estática ela não equivale a um quadradinho que nem potência dinâmica, como eu falei para vocês aqui, essa diferença é maior, mas aqui é só para explicar para vocês que aqui o tempo interessa. Se antes eu estava consumindo a mesma quantidade de potência dinâmica, aqui eu continuo consumindo a mesma quantidade de potência dinâmica, independentemente do tempo que eu levo, eu vou consumir mais potência estática quando eu levo mais tempo. Por quê? Porque o circuito está ligado mais tempo e a potência estática é diretamente conectada ao tempo. Porque enquanto está ligado, estou consumindo potência estática. Então, olha que legal o trade-off. Eu acabei de falar para vocês que quando eu aumento a frequência, eu tenho que aumentar o VDD, que é quadrático. Então, desproporcionalmente, eu vou aumentar a potência. Mas, em contrapartida, eu vou diminuir o tempo de execução, que vai fazer com que eu gaste menos potência estática. No final das contas, qual é o trade-off? Não sei, gente. Depende do circuito. Depende muito do circuito, a gente vem estudando bastante isso, por exemplo, com aplicações paralelas. Vale mais eu ligar mais processadores, gastar mais potência dinâmica, porque eu vou levar menos tempo para executar e gastar menos potência estática, ou vale eu usar menos processadores, que eu vou gastar menos potência dinâmica, mas em contrapartida eu vou levar mais tempo e gastar mais potência estática? Não há resposta certa, mas eu gostaria que vocês entendessem esse trade-off. Uma outra coisa que não está na lâmina, que eu não falei aqui, que potência estática também é relacionada à temperatura. Na formulazinha complicada da potência estática que eu não mostrei aqui, a temperatura está envolvida, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior a potência estática. Também isso é um fator que pode influenciar no gasto de potência do processador e que, recuperando lá aquela figura que eu havia falado antes, e colocar um processador do lado do outro, aumentar a temperatura vai fazer com que a potência aumente, porque a temperatura vai influenciar no gasto de potência. Então, quanto mais tempo o circuito fica ligado, maior será a energia estática consumida. Que legal todo esse trade-off, certo? Espero que vocês tenham entendido. Não há uma solução correta, mas espero que vocês tenham entendido esse trade-off entre diminuir o tempo e diminuir a potência estática, mas diminuindo o tempo, pode acontecer que eu aumente a potência dinâmica, porque eu tenho que aumentar a frequência de operação, e por consequência o VDD, que tem influência quadrática. Ok? Isso aqui é só uma tabela que mostra um pouco o que eu havia comentado, e depois eu vou mostrar um conjunto de apresentações, eventualmente ainda nessa cadeira, para vocês, do TDP.
Então, Core i7 de 45 a 95 watts. E o TDP do Atom, que também é para portáteis, do ARM A8, A9 e A15. Isso foi retirado dos manuais processadores do artigo de 2013. E aqui a potência média. Olha a diferença da potência média consumida por cada processador. Então isso aqui é só para ilustrar para vocês a preocupação de processadores embarcados versus processadores de desktop. E aqui seria só um exercício de matemática, se a potência estática consumisse 10 ou 20%, quanto ela corresponderia de cada circuito. É interessante porque a potência estática do Core i7, se for 10%, e como a gente já comentou, deve ser entre 10% e 20%, ela vai consumir mais do que o processador inteiro, um ARM, um A9, por exemplo, consome. Então isso é muito interessante. Então só pelo fato do Core i7 estar ligado sem fazer nada, ele já vai consumir mais do que um ARM A9 a pleno vapor. Isso aqui é um exercício para vocês, não é nada demais, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para vocês verificarem qual processador é mais eficiente em termos de energia. Então, basicamente, nós temos o mesmo número de instruções para cada processador, cada um executa uma frequência diferente, consome uma potência diferente e tem um IPC diferente. Então, tem que calcular que isso aqui é quase ORG-B, mas a ORG-B com potência. Então tem que ver qual é o tempo que leva. Se eu tenho a frequência, eu tenho IPC e eu tenho o número de instruções, eu tenho o tempo total, e tendo o tempo total, eu sei calcular a minha potência. Aqui vocês notem que o processador A gasta 0,5 microwatts e esse aqui gasta 2 microwatts. E aqui ao final tem a resposta que o primeiro gastaria 0,5 microjoules e o segundo 1 microjoule. Aqui gastaria 1 segundo para executar a aplicação, 0,1 segundo, certo? Então tá aqui toda a conta, deem uma olhada. Isso aqui é mais um exercício para mostrar para vocês que pode ser um pouquinho, pode não ser completamente intuitivo quando a gente vê os primeiros dados do processador, porque notem, um tem um IPC um pouco maior que o outro, mas roda numa frequência um pouco diferente, e a gente chega aqui num resultado que um consome o dobro de energia que o outro, ok? Então, apesar do processador A consumir 4 vezes menos potência que o processador B, ele é 2 vezes mais eficiente energeticamente. Por quê? Porque tem todo o trade-off aí de potência consumida e frequência de operação. Lembrando então que a potência dinâmica é diretamente proporcional à taxa de chaveamento, eu não falei isso, mas tem estudos que falam que a taxa de chaveamento de um processador em operação normal é de 30%, 40%, tem artigos que falam isso, não se sabe exatamente. Isso aqui é que nem saber o comportamento do software, tem que executar para verificar. Vezes a taxa, o chaveamento, a capacitância, vezes VDD ao quadrado, vezes frequência. Já discutimos isso e a potência estática é pelo fato do circuito estar ligado. E, obviamente que existe uma forma que relaciona várias coisas, como temperatura, para a potência estática, e não vem ao caso a gente entrar em detalhes aqui. Mas como diminuir a potência? Como evitar o consumo de potência? Quais técnicas que eu posso usar? Primeiro é clock gating. E a ideia do clock gating, tem duas figuras aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Se eu não tenho clock, eu não tenho chaveamento. Então, clock gating basicamente é se eu coloco uma porta end com o enable aqui, se esse cara está em zero, se esse enable está em zero, vem zero aqui, não tem chaveamento. Então, não tem potência dinâmica consumida. Então, eu posso fazer isso para cada circuito, por exemplo, ou para um registrador. Então, basicamente, clock gating é isso. Não é problema, mas o que o clock gating não resolve, digamos assim, é a potência estática. Porque o circuito continua ligado, ele continua consumindo potência estática, dissipando potência estática. Tem uma outra coisa que é muito legal, que é data gating. E data gating, basicamente, a gente impede o circuito de chavear, não com o circuito combinacional de chavear, não evitando que o dado que entra nele varie. Então, eu tenho um multiplicador de uma ULA, eu não estou usando esse multiplicador. O que eu faço? Eu garanto que ele fique sempre em zero. Lembram do MIPS, que a gente tinha muitas coisas que a gente não usava e a entrada mudava de qualquer maneira? Então, isso é para evitar essa mudança, certo? Então, eu tenho um multiplicador numa ULA, digamos, e eu não mudo, eu não estou usando multiplicador, mas assim, eu tenho vários circuitos aqui,
vários componentes, eu tenho um multiplexador no final lá, na minha ULA, que escolhe cada um deles. Então, digamos que eu escolho esse aqui, e esse aqui, esse aqui, esse aqui eu não uso. Então, eu faço data gating para evitar que haja chaveamento neles e eu consuma potência dinâmica. Na prática, isso dificilmente é utilizado, gente. Então, na prática, a gente vê o uso de clock gating, até porque se eu uso clock gating, eu estou, entre aspas, trancando o que vem antes, indiretamente trancando, porque eu faço clock gating nos registradores, vai ter registradores para mandar os dados aqui, e data gating é bem raro ser achado na vida real, mas existe. E o power gating, esse sim. O power gating, eu corto a alimentação, eu corto a geral. Então a gente chama de sleep transistor, certo? O que é o sleep transistor? O sleep transistor, ele é responsável por cortar basicamente a alimentação do VDD. Legal? Então eu tenho ganhos no Liquid, mas complica e encarece o design. Notem que há diferentes maneiras de implementar Power Gating. E por causa do Sleep Transistor que eu mostrei no último slide, nós temos um overhead de área muito grande e encarece o projeto. O projeto fica mais complexo. Então, o que essa lâmina mostra aqui de um artigo é basicamente a gente pode implementar Power Gating em cada célula. Geralmente uma célula é um conjunto de funções lógicas, num grupo um pouco maior, ou ainda em todo módulo, em todo componente. Por causa da complexidade, por causa do custo, geralmente as implementações atuais ficam mais neste nível aqui. Então, se a gente tem um multicore, por exemplo, com 4 cores, dificilmente nós vamos ver alguma técnica que implementa Power Gate e desliga uma parte do processador, mas sim que desliga todo o processador, certo? Desligo este e este, por exemplo, foram desligados. Porque, novamente, por causa do custo e da complexidade de projeto. E de uma outra coisa muito importante que a gente vai discutir logo a seguir é que desligar e ligar o circuito não é questão de um ciclo de clock para o outro. Então, como essa granularidade em termos de tempo, ela não é pequena, quer dizer, não é próximo clock desligo, próximo clock ligo. O clock gate eu posso fazer isso. O clock gate, lembrando, eu coloco uma porta antes, coloco um zerinho ali numa end e consigo fazer isso. No Power Gating, o buraco é mais embaixo. É mais complicado de fazer isso, bem mais complicado. Isso é um outro motivo. Não vale a pena eu pegar um pedacinho do processador que de um ciclo para o outro eu não consigo desligar. Vai demorar muito tempo. Daqui a pouco tem uma instrução, por exemplo, uma unidade funcional aqui, esperando para ser executada. Processador não. Processador é um nível de tarefas. Eu vou colocar uma tarefa aqui. Então, faz sentido poder esperar alguns ciclos para desligar ou ligá-lo, certo? Então, geralmente, Power Gate na vida real é implementado, mas é implementado em blocos grandes de hardware, tipo processador. Por que isso? Isso aqui é muito legal. Presta atenção aqui nessa figura. Essa figura, nesse quadrado aqui, fala o seguinte, ó. Fala que é o VDD, o virtual, o VDD virtual, então implementado com o Sleep Transistor. E quando eu desligo, vocês notem que ele não é de uma hora para outra, certo? Ele vai parar aqui no T4. Vai desligar no T4. Ok? Então notem que enquanto eu estou desligando, eu não consigo usar o processador, digamos, vamos considerar que é um processador, eu não consigo utilizá-lo, mas eu estou consumindo algum overhead de energia aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu tenho um overhead de energia que eu vou consumir porque eu estou desligando, que é essa linha verde. Outra coisa, que quando eu ligo de novo, notem que para ligar é mais rápido, para desligar, então aqui eu liguei de novo, e eu vou ter um overhead de energia só pelo fato de eu estar ligando. Tudo isso é daqui até aqui, do T7 ao T2, tempo 7 ao T2, sem poder utilizar o processador. Então notem que a minha energia que eu salvo porque eu estou ligando estou usando o Power Gate, que eu vou salvando, isso aqui é o azul, significa que eu estou salvando energia, e aqui é a energia que eu salvo por ciclo, e aqui é a energia agregada que eu salvo por ciclo. Ok? Aqui é por ciclo, o valor por ciclo, aqui é agregado. Vamos prestar atenção na agregada, porque é acumulada, energia acumulada que eu vou salvando. Por que esse break-even point? É o ponto que vale a pena. Porque se eu chega nesse ponto aqui, começa a valer a pena eu usar o Power Gating, porque se eu não deixo um tempo, se eu não fico um tempo usando o Power Gating,
todo o custo de desligar e ligar novamente vai ser maior do que a energia que eu estou salvando, vocês entenderam? Então notem quais são os recados, ó. Aí a partir, claro, vai partir os ciclos, eu vou salvando, 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 até que eu volto pro VDD normal, e aí eu paro de salvar energia por causa do power gating. Por quê? Porque eu não estou salvando mais, ele voltou o circuito a operar normalmente. Então o que que essa lâmina fala? Primeiro que tem um custo em tempo, e em potência, em energia, para ligar e desligar o power gating. E por causa disso, eu preciso deixar tanto o custo de tempo quanto energia, eu preciso deixar ligado, desligado com power gating ligado, circuito desligado por um tempo para compensar todos esses custos. Então, novamente, isso reforça o que eu falei antes de que dificilmente vale a pena eu fazer power gating em pequenos pedaços do processador, porque dentro do processador a gente trabalha ciclo a ciclo. Vale a pena eu fazer em processador, que a gente trabalha em tarefas. E aí tarefas, gente, 20, 30, 40 ciclos não é nada. Entenderam? É questão de granularidade. Isso aqui é uma mudança. Agora a gente vai falar um pouquinho de DVFS, que é Dynamic Voltage and Frequency Scaling, que basicamente quem manda nisso é o sistema operacional. Então, por exemplo, quando a gente coloca lá on demand no Linux, é uma política de DVFS que ele vai variar conforme o workload. Então isso aqui é só um gráfico. Vocês podem. Isso aqui é a utilização do core e aqui é a frequência. Então quando a utilização do core cai, a gente pode diminuir a frequência. Estão vendo? Claro que isso depende muito da eficiência da política do sistema operacional. Olha, aqui foi melhor, ó. Aqui caiu a utilização. Então caiu a utilização e aí a frequência diminuiu conforme. Isso aqui foi bom, aqui foi legal. Aqui foi mais ou menos, que a utilização não diminuiu tanto. Quando a gente seta, por exemplo, para performance, o Linux, ele vai sempre deixar a frequência máxima. Então tem várias diferentes políticas que a gente pode utilizar. O Linux nos dá essa liberdade bastante grande de escolher qual que a gente usa. Então, no CDVFS, quem cuida, geralmente o processador tem passos, 2.8 GHz, sei lá, 2.4, 2 GHz, que ele suporta e que daí ele pode ficar indo de um para o outro. Não é totalmente variável, não é 2.8 para 2.75, vocês entendem? Até porque esse espaço também envolve uma variação do VDD. A Intel, geralmente, ela tem mais passos, ela tem mais intervalos que ela pode variar do que a AMD. Historicamente, a Intel ela está à frente da AMD em DVFS. Aqui tem links, se vocês querem ver como o DVFS funciona. Então vocês podem dar uma olhadinha nesses links aqui no YouTube. Eu posso colocar também os links lá no Moodle para ficar mais fácil, porque vocês vão ter só o PDF da apresentação. E aqui é o miliampere, é a corrente consumida dependendo da frequência de cada coisa aqui, certo? Rodando a 1.5 volts, nesse caso ele não está variando, então isso aqui é só para ilustrar para vocês a importância do DVFS. E claro que isso aqui é mais ou menos linear, porque a voltagem não está variando. Certo, gente? Então, o DVFS hoje é encontrado em basicamente todo processador que se preze, todo processador atual ele tem DVFS. E multicore, Power Gating é um pouco mais novo que DVFS. Agora a gente está vendo todos os processadores tendo Power Gating, mas eu diria que o DVFS apareceu antes, o Dynamic Voltage Frequency Scaling, do que o Power Gating. É mais mainstream, digamos assim, que o Power Gating. Ele começou a ser usado antes e no início era muito interessante. Eu lembro que eu tinha um processador da AMD, bem antigo, e eu lembro que se eu não estava fazendo nada, beleza. Aí eu mandava rodar um programa qualquer e demorava muito, gente. Demorava muito. Por quê? Porque ele era muito lento em mudar de uma frequência de operação para outra. Então, o que acontecia? Como ele era muito lento para mudar uma frequência de operação para outra, eu executava boa parte da chamada do programa aqui em frequência mais baixa. Então, a alternativa era entrar lá no programa da AMD e configurar ele para performance e ficar rodando máxima frequência e melhorava um monte. Isso melhorou bastante. Agora, tanto o sistema operacional quanto o processador. Quer dizer, o tempo de resposta tem que ser muito alto, porque daqui a pouco eu não estou fazendo nada no processador, estou com uma frequência baixa, e aí ele tem que ir numa frequência alta muito rápido. Então, tanto o processador tem que suportar essa troca rápida, quanto o sistema operacional tem que ter uma política esperta, porque senão o usuário realmente vai sentir bastante. Isso aqui eu também já tinha mostrado. Isso aqui é o Nehalem, é uma versão do Core i da Intel,
que eu tenho 4 cores. Quando eu aplico o Power Gating, olha só, nosso Power Gating em 2 cores. O que acontece com o meu TDP? Eu tenho um espacinho no meu Thermal Design Power que eu posso gastar um pouco mais de temperatura. Por quê? Porque esses dois aqui estão desligados. Então, isso aqui é o Turbo Mode. A AMD, há pouco tempo atrás também, começou a implementar Turbo Mode. Tem inclusive um pouco mais de variação que a Intel nos seus Turbo Modes dela lá. E então, novamente, como eu tenho espaço na temperatura, eu consigo aumentar um pouquinho a frequência de operação. Notem, puxa, professor, mas eu não tô. Eu tirei 2 processadores aqui. Eu estou só aumentando isso na frequência, sim. Mas é que não esqueçam que depois esse crescimento aí de potência, ele não é linear, né? Eu estou aumentando um pouco a voltagem, já estou com a temperatura lá no alto. Então, aumentar um pouquinho aqui a frequência de operação vai ter um ganho desproporcional em potência. Ganho no sentido ruim, né? Eu vou aumentar o meu consumo de potência desproporcionalmente e, por consequência, a temperatura. Isso aqui é uma outra figurinha bonitinha, mas que é interessante, porque fala disso aqui. E eu quero conversar com você sobre isso aqui. É uma figura antiga e interessante que fala disso aqui. O que isso aqui está mostrando, gente? Que se a gente continuasse do jeito que estávamos, nós íamos passar, notem que é uma lâmina antiga, mas novamente é legal. Se continuasse do jeito que estava, nós ia chegar lá num reator nuclear. Por quê? Porque isso aqui, olha a escala, 1, 10, 100, 1000 watts por centímetro quadrado. Nós íamos chegar num lugar insustentável. Inclusive, uma das motivações de fazer multicore é isso. A gente parou um pouco de melhorar muito o processador superescalar para ir para o multicore, para poder ter uma granularidade maior, inclusive aplicar Power Gating para fazer um gerenciamento melhor da potência consumida. Então, esse consumo de potência por centímetro quadrado, na verdade, é o fim da escala de Dennard. Dennard, esse cara aqui, ele basicamente falava o seguinte: eu tenho um transistor que consome, vou fazer um pouco maior para facilitar meu desenho, consome 1. Com o avanço da tecnologia, vão caber 2 transistores no lugar do anterior, mas cada um vai valer 0,5. Vai consumir 0,5. Total de 1. Temos novamente avanço da tecnologia. Dentro do mesmo espaço, cada um vai consumir 0,25. Total de 1. Então, a potência vai permanecer constante. Certo? Então, notem que a potência por transistor, ela continua diminuindo. O problema é que agora eu coloco mais transistor por área. Só que teve um probleminha, gente. Dennard, quando fez isso, e faz muito tempo, foi em 1974, o nome dele é o Robert Dennard, ele não considerou duas coisas. Que, na verdade, na época, era um cenário diferente. Primeiro, ele não considerou a importância da potência estática, porque realmente, na época, a potência estática era simplesmente... ela não tinha... era totalmente desprezível. E segundo, ele não considerou que o VDD tem um limite. O VDD, ele não vai cair do infinito. Então, o que aconteceu é que a gente conseguiu colocar mais transistores, mas o VDD não caiu de maneira linear, sofreu basicamente uma estabilização, a potência estática começou a ter uma importância muito grande, e o que aconteceu na prática foi o seguinte: ao invés de 1, eu diminuo a potência, mas não de maneira proporcional, agora é cada um 0,6. Diminui de novo, beleza, mas não de maneira proporcional, cada um, digamos, é 0,4. Então o que aconteceu, gente? Agora aqui eu vou de 1 para 1,2 e de 1,2 para 1,6, é isso? 0,8, 0,8, 1,6. Então notem que, óbvio que a potência de um transistor diminui, mas a potência por centímetro quadrado está aumentando pelo fim da escala de Dennard. Muito interessante isso aqui, né? Isso aqui é uma projeção de 2001. Bem interessante. Isso aqui é Semiconductor Roadmap. Quer dizer, o pessoal senta lá, o pessoal IT,
é International Technology, certo? Então, o que é o roadmap? É o que a gente acha que vai acontecer no futuro. É interessante a gente ver no passado e ver o que eles achavam no futuro. Olha só, 2016, onde eles achavam que ia chegar. Certo? Claro que isso não necessariamente no processador, eles já começaram a verificar que a power density estava ficando pior, já naquela época. Então, olha aqui, enquanto o nodo, o transistor diminuía, a tecnologia avançava, meu VDD também diminuía, certo? E a minha frequência poderia aumentar, mas a minha potência iria aumentar também. O que aconteceu na prática, se a gente vê hoje, é que o VDD não diminuiu tanto assim, é um pouco mais alto que isso, certo? Obviamente, o que aconteceu? Não só por questões tecnológicas, mas também de temperatura. A gente sabe que a gente não chega nem perto disso, a gente deve chegar hoje a entre 4 e 5 GHz para circuitos complexos, talvez circuitos muito simples cheguem aí, passem da barreira dos 10 GHz, e também a gente não chega nesse perfil de potência aqui em processadores complexos. A gente tem um TDP, talvez nos voltados a servidores, de 90 a 100 watts hoje. Aqui é um outro exemplo, e é só uma figurinha mostrando a variação de temperatura na execução do programa. Então aqui é a variação de temperatura e aqui é um processador e mostra os hotspots. Então provavelmente esse programa aqui estava tendo muito acesso a bancos de indexadores de inteiros e usando muitas operações com inteiros e com load store. Então vocês vejam, ele está vermelhinho aqui, isso aqui é um heatmap, um mapa de calor. E estava realmente estressando essa parte aqui, certo? E o ponto flutuante não estava sendo utilizado. Interessante isso aqui, né? Tá frio e aqui está muito quente. E aqui é uma variação de temperatura. Isso aqui é só para vocês verem que eu tenho hotspot circuito. Isso aqui é muito normal também. Tem muitos trabalhos que tentam, como posso dizer, distribuir esses hotspots. Porque, novamente, esse hotspot aqui, ele vai influenciar essas regiões que estão mais perto, que estão mais próximas desse hotspot aqui, naturalmente. Aí surgiu uma coisa no início de 2010, que foi motivo de muito estudo e, na verdade, não foi muito para frente, se chama Dark Silicon. Tá, o Dark Silicon ele fala o seguinte, que eu vou ter transistor, como eu falei para vocês, eu consigo aumentar o número de transistores, eu aumento minha densidade, mas a minha quantidade de potência por centímetro quadrado está aumentando. Então eu vou ter, então eu fui aqui de 4 para 16. Eu vou ter vários elementos de processamento diferentes, mas eu não vou conseguir ter todos ligados ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho meu TDP, eu tenho meu limite de temperatura que eu tenho que respeitar. Então, por exemplo, esse cara aqui faz vídeo, esse aqui faz áudio e esse aqui são dois processadores, de propósito geral. Ou eu posso ter processadores diferentes funcionando, porque se forem iguais não faz sentido isso aqui, né? Aí não faria sentido, mas eu posso ter processadores diferentes funcionando e todos eles, sei lá, em 3/4 da frequência de operação, não estão em 100%. Então esse aqui, por exemplo, estaria em 100% e esse aqui estaria em 3/4. Por quê? Respeito o meu TDP, digamos 50 watts, e o resto tem que estar desligado. E essa parte que tem que estar desligada por causa da temperatura se chama Dark Silicon. Claro que quem inventou esse termo era fã do Star Wars e queria ser parte da Dark Force. Bom, então é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Ah, beleza, professor, mas isso aqui são coisas diferentes. Digamos que isso aqui é criptografia. Aí quando tu precisa usar da criptografia, tu desliga esse aqui, certo? E aí tu liga o da criptografia. Mas sempre tem que ter um limite de número de componentes hardware ligados e também um limite na frequência de operação para nunca passar do TDP. O que aconteceu é que a gente não viu isso, gente. A gente não vê isso hoje. O que a gente vê em multicore é que eles têm uma frequência máxima permitida. Então a gente tem multicore, que eles têm uma frequência máxima permitida para o TDP. E o que acontece quando a gente desliga dois deles é que a gente aumenta a frequência dos outros dois, conforme a gente viu. Na prática, o que esse TDP aqui a gente não vê, na prática a gente está vendo o seguinte, a gente não está desligando, eles estão fazendo basicamente isso aqui, mas para todos. Eles estão pegando e fazendo com que todos rodem numa frequência relativamente controlada, que não é necessariamente a máxima possível, se a gente fosse considerar cada um individualmente, para manter
o TDP, ok? Então isso é uma coisa que já meio que é interessante, é muito legal, porque hoje a gente tem o desafio de escolher em qual processador executar, em qual componente hardware executar. Já falei, sendo programador. E no futuro a gente também teria o desafio de escolher qual frequência de operação e quais componentes desligarem. Daqui a pouco eu tenho que fazer 5 tarefas e eu só tenho 4 componentes de hardware. E eu tenho que escolher qual tarefa que tem maior prioridade. Então, cientificamente falando, isso é muito legal. Mas, novamente, nós estamos em 2020, a gente não viu ainda circuitos dessa maneira. Pode acontecer, pode, mas agora acho que a curto prazo a gente não vai ver. Só para dar alguns exemplos reais aqui de eficiência energética para vocês. Isso aqui é uma lâmina antiga, mas é bacana, que compara, a gente vai discutir isso melhor, compara microprocessadores, DSP, unidades mais de ponto flutuante específicas, ASICs. E o que mostra aqui? Mostra que, por exemplo, o Intel está aqui, ó. Olha só. Então essa lâmina é antiga, mas não perdeu a validade. Notem que aqui são os meus anos 90 a 2010. E isso é gigaoperações por joule. Ah, professor, mas gigaoperações... perdão, gigaoperações por watts. Tá errado aqui. Pô, professor, mas gigaoperações não é meio... É claro, é complicado. A gente já viu em ORGB que gigaoperações segundo pode variar. Mas, de qualquer maneira, isso aqui nos dá uma visão geral. O que ele mostra aqui? Que os Intel, por exemplo, que são processadores de propósito geral, eles têm a pior eficiência energética. Enquanto os ASICs, que são circuitos de aplicação específica, que nós vamos ver, eles têm ele tem a melhor eficiência energética. Por quê? Porque eles só fazem isso. É um trade-off entre flexibilidade e eficiência. Então, novamente, aqui nós temos um jogador de futebol que atua bem em todas as posições. E aqui nós temos um craque, centroavante, certo? Então, ele é mais caro, inclusive, para trazer, e é muito mais caro para fazer, porque eu tenho que ter um incentivo econômico muito grande para justificar a produção de um cara desse. Hoje, qual é o exemplo atual de ASIC que teve incentivo econômico grande? Aceleradores de redes neurais, certo? Então, essa figura é bem bacana. Vocês notem que o RISC, por exemplo, ele está aqui, ó. Ele já é melhor do que o Intel. O Cell, que foi o processador da IBM, não estou achando aqui, será que esse não? Achei, está aqui, ó, tá escondidinho aqui. Esse aqui é o Cell. Então, ele é mais eficiente que os Intel, ok? O DSP é um processador, um ASIC, é um Application Specific Instruction Set Processor, quer dizer que ele tem instruções especiais para fazer uma determinada coisa, no caso é processamento digital de sinais, então vídeo, áudio, modulação de emulação. Aqui Altera é um FPGA, ok? FPGA a gente vai falar também. Então essa figura é bem bacana, apesar de ser uma figura antiga, ela não perdeu a validade e mostra bem direitinho para vocês o trade-off, o custo-benefício entre eficiência energética e custo de design, de produção, que justifique nós fazermos um acelerador específico para uma coisa, e flexibilidade. Por Design Techniques, ele fala, mais ou menos. Notem que, se a gente comparar o Intel com o RISC, pode ser, pode ser. Porque o Intel não envelheceu muito bem, a gente sabe disso. Que o Intel por dentro é um RISC e por fora é um CISC, então tem todo o gasto. Então, sim, ele é se a gente pensar nesse aspecto, ele é um design que não é muito bom, mas novamente não é porque os caras Intel são ruins, é porque eles tiveram que manter uma coisa chamada compatibilidade de software. E aí tiveram que construir toda uma infraestrutura por fora, uma casca, para a gente poder, teoricamente, 99% dos casos, pegar um programa que foi escrito por um 386 e executar no Core i7 de hoje. Aqui é um outro exemplo de tocando vídeo e a potência consumida por cada uma das coisas. Então, a RAM, a CPU, o GSM, que é o sinal do celular, o LCD, o backlight do LCD, que é muito grande. Aqui numa ligação que o backlight geralmente é desligado, então o que ocupa é o sinal do celular. Aqui é mandando SMS novamente, o SMS, o precursor do WhatsApp.
tá? Então o backlight é maior porque a gente está digitando, e aqui é num e-mail, é um benchmark que simula e-mail, fica mandando e-mails e tal, então aqui é um pouco mais, equilibrada a distribuição. Vocês notem que, obviamente, vai depender muito da aplicação. O que eu posso falar para vocês hoje, que é, à medida que a tecnologia avança, as telas elas estão começando a consumir cada vez menos potência. Ainda consome bastante potência em relação ao processador. O processador talvez esteja andando a passos mais largos na economia de potência do que as telas, mas as telas também não quer dizer que as telas não estejam ficando mais baratas em termos de potência. Por exemplo, o Organic LED, ele gasta menos potência que o LED normal. Qual o trade-off aí? O trade-off aí, gente, é muito parecido com a Dennard Scaling que a gente viu, que a resolução da tela está aumentando, né? Tá tendo mais pontinhos ali dentro e aí vai consumir mais. Eu sempre gosto de dizer, eu tinha um celular que ele fez o upgrade do Android de uma versão para outra, talvez da 7 para 8, da 6 para 7, eu não lembro. E ele fez modificações na minha configuração para aumentar a vida útil. Sabe o que ele fez? Ele pegou e mudou a resolução da minha tela. Ele pegou lá a resolução e colocou para metade, que ainda assim era Full HD. O Caco não percebeu. Então eu olhava porque o meu olho não percebia. E eu só fui descobrir porque eu li em algum lugar, alguma matéria na internet, que ele fazia isso. Mas, puxa, sacanagem, é melhor em 10% o meu tempo da minha vida de bateria, mas diminuiu a resolução do meu celular. Só que a resolução é tão boa que eu não precisava usar toda aquela resolução. É a mesma coisa que ter uma televisão de 40 polegadas rodando a 4K e a pessoa a 3 metros. A menos que a pessoa seja uma águia, tenha um olho de águia, não vai conseguir saber a diferença entre o 4K e Full HD, e talvez não vá conseguir, o Full HD 1080p, não vai conseguir nem perceber a diferença entre o Full HD 720, que é o HD, certo? Então, esse é um trade-off que é interessante, mas o que eu posso dizer para vocês é que o que não está avançando nesse grupo todo é a bateria. A tela está avançando, o processador avançando mais ainda para salvar a potência, mas a bateria não. Isso aqui é um outro exemplo de consumo, mais para vocês verem é um paper bem antigo, tá? Então, um paper de 2010, mas eu gosto de deixar esses dados aqui para vocês verem o workload e quanto de tempo e quantidade de potência que foi usada. Notem que o backlight ele não é tão significativo aqui, porque de 2010 a gente já tinha celulares com telas menores e tal. E claro que depende muito do que está fazendo, né? Então eu tenho aqui áudio, por exemplo. PMD é multimídia, processamento multimídia digital. Mas o resto, áudio e phone call, ele não vai estar com a tela ligada, certo? Então, qual é o recado disso aqui? O recado é que a caracterização de gasto de potência depende basicamente do uso do software. Olha como o software é importante, certo? Então isso é muito interessante. É claro, vocês sabem disso na vida real. Vocês sabem que se vocês ficarem vendo Netflix ou vendo YouTube e vai gastar mais potência do que escrevendo um texto, que vai gastar mais potência que se vocês estão ouvindo uma música com o display desligado, que vai gastar mais potência se o celular estiver apenas em standby. Então vocês sabem isso intuitivamente, mas é bem legal ver a importância que o software tem no consumo de potência. Isso aqui é uma figura do artigo que mostra cuidado, né? Isso aqui não é uma, eu tirei do artigo, tá? Essa figura, mas olha, é complicada porque ele está usando para mostrar, ele está usando às vezes está usando escalas um pouco diferentes nos eixos dele. Mas ele mostra aqui como é que o Google Maps funciona, por exemplo, como é que um browser, qual é em vermelho é o consumo de potência ao longo do tempo, porque na verdade perdão, em azul, porque o artigo dele era exatamente isso, era sobre modelar o consumo de potência. Então o azul é o real. Então olha o YouTube, olha o YouTube. O YouTube fica lá em cima. Aqui do Weather Channel, provavelmente essa parte aqui, ele está fazendo parsing de alguma coisa. Isso aqui é um jogo, não conheço esse jogo, mas é um jogo, certo? Que também fica lá em cima, certo? E o Google Talk
vai depender muito do processamento que ele está fazendo na hora. O Google Maps também tem alguns picos, provavelmente aqui a gente está só vendo e não tem processamento, e aí quando a gente mexe o mapa acontece isso aqui. E o browser, provavelmente isso aqui é parsing, gente. O que é o parsing? Ler o HTML e apresentar para o usuário. Certo? Isso é muito legal, novamente, só reforça a importância do comportamento do software. E depois de algum tempo a gente vê que um sistema, como todo mundo sabe, ele é feito em camadas. Ele é feito em camadas. E potencialmente, quanto mais tu ganha na camada mais acima, maior impacto ele vai ter na camada abaixo. E o software, ele está nessa camada mais acima. Certo? Então, pequenos ganhos aqui podem fazer uma diferença enorme, que talvez tu nem conseguisse atingir esses ganhos lá no nível do hardware. É muito interessante. Tá? Então, novamente, software interessa e quando a gente estiver programando para celular, a gente obviamente não quer fazer um negócio que vá forçar a tela a ficar ligada sempre, por exemplo. Isso acontece, a gente pode fazer isso. Ou que vá, por algum motivo, por uma má programação, vai deixar a CPU rodando muito tempo. Ou que vá atualizar a tela desnecessariamente. Tudo isso vocês têm que se preocupar, porque isso vai influenciar na bateria. E o usuário, ele vai perceber, ele vai dizer: esse meu negócio está consumindo muita bateria do meu celular. Vocês mesmos já devem ter dito isso. Eu instalei esse negócio, atualizou esse negócio, meu celular está durando menos. Por causa disso, gente. Então vocês têm que ter essa noção. Aqui é a capacidade de bateria de vários aparelhos, e só para mostrar que eles são parecidos. Puxa, professor, esse aqui não. Sim, esse aqui é um mini notebook, tem mais espaço para bateria. De resto, é proporcional ao tamanho, porque a capacidade da bateria não vai mudar por área. Então, quanto maior a bateria, maior a capacidade. Aqui é um outro exemplo de vida real, tirado de uma lâmina do Google I/O de 2009, também é antigo, mas é bacana, porque mostra o consumo em modo Airplane, 3G Idle, não está fazendo nada, Edge Idle, então notem que o Edge consome mais que o 3G, e faz sentido porque o 3G é mais novo que o Edge. Wi-Fi Idle, olha como consome um pouco mais. O LCD normal, que eu acredito que é o brilho normal. E aí aqui é a CPU mais o LCD. Então notem que a CPU em 50%, CPU em 50% mais o LCD, quem gasta mais é o LCD. Aí nós temos aqui, ó, olha só, 100% de CPU com LCD. Aí aqui a CPU vai gastar um pouco mais do que o LCD. E aqui a gente está considerando esses 5 aqui, a gente está considerando esse quadrado. Quer dizer, LCD ligado com o CPU em 50%. Olha que legal, gente. Sensores de videogame, como gastam. Aqui é CPU em 50 mais LCD mais GPS. Aqui mais o 3G. Aqui mais o Edge. E aqui mais o Wi-Fi. Puxa, professor, o Wi-Fi gasta mais potência que o 3G? Gasta, mas não esqueçam que o Wi-Fi ou 4G, o Wi-Fi tem uma largura de banda, uma vazão muito maior. Então a energia para transferir dados vai ser menor no final das contas. Isso é uma outra coisa bem interessante. Ó. Acordar em background quando o telefone deveria estar dormindo. Acorda a cada 8 minutos. E, digamos, leva 8 segundos para atualizar. 350 mAh. Então, o custo em 1 hora seria 5 mAh descansando e 4,6 mAh atualizando. E agora vem mudando isso. À medida que o Android vem evoluindo, tá existindo um controle mais explícito de agrupar, por exemplo, aplicações, porque isso pode causar um efeito cascata, de uma aplicação ligar e ligar as outras. Mas assim, só para, digamos que você tem uma aplicação que faça isso, que acorde o celular de 10 em 10 minutos, certo? Ele vai gastar o dobro. O celular ele vai estar em idle, digamos assim, mas só porque a aplicação está atualizando algum dado, ele vai gastar o dobro do que se não estivesse fazendo nada. Então, se eu deixo meu celular na mesa, ele duraria 5 dias. Se eu tenho isso aqui, ele vai durar 2 dias e meio. Certo? Então, novamente, a importância de saber programar bem, de saber programar com parcimônia e entendendo o ambiente no qual a gente está inserido. Aqui tem uma comparação entre a transferência de música usando Edge, 3G e Wi-Fi. Aqui, perdão, tá aqui é texto.
Então, 45 mAh, queira ou não, mAh, potência versus tempo, isso aqui é energia. Então, vocês podem ver que, apesar do Wi-Fi 330 mAh, ele é o cara que gasta mais potência, como ele transfere mais dados, energeticamente falando, ele é o mais eficiente porque ele demora menos, 48 segundos, vezes 2,7 minutos, vezes 9,1 minutos. O Edge é um desastre. Quando a gente, por isso, gente, olha só, quando a gente vai com o celular para um lugar mais longe, ele fica trocando de torre, gasta muito. Ele vai de 4G para 3G, o 4G gasta bem menos que o 3G. Às vezes ele vai pro 3G, aparece o Ezinho, que é o Edge. Olha a diferença de consumo de cada um, e não é só isso, a diferença de banda. Por isso que o nosso celular, quando o sinal está fraco, eu tenho que aumentar a potência para conseguir pegar o melhor sinal. Então, aqui eu falei, né, o rádio aumenta o consumo processado com nova célula, quando a gente muda. Tudo isso faz a nossa bateria morrer. É por isso que no campus do Vale, onde o sinal é ruim, a nossa bateria vai mais rápido. Não é impressão da gente, ela vai mais rápido. Por causa disso. Ô, professor, mas eu nem uso 3G, não tem problema. O 4G, os próprios sinal de celular, para ficar com o sinal de celular, as barrinhas são pequenas, ele tem que aumentar a potência para tentar capturar melhor o sinal e para tentar enviar melhor sinal. Uma outra coisa muito bacana que você tem que saber é que existe uma coisa que é precisão versus consumo. Por exemplo, eu posso usar o GPS, o Wi-Fi. O GPS tem a ver com o uso de torres de celular, mas vamos comparar aqui o GPS com o Wi-Fi. O Wi-Fi, ele vai te gastar 0,1 mAh de energia. Por quê? Porque é 2 segundos que ele precisa, mais ou menos 190 mAh, e o GPS precisa de 25 segundos, mas menos potência, 140 mAh, mas como é muito mais tempo, ele vai consumir 10 vezes mais energia. O Wi-Fi vai te dar, ele vai pegar, ele vai te conectar o SSID e vai te dar a localização aproximada. O GPS vai te dar a localização precisa. É um trade-off entre energia e precisão. Pô, que legal, que nem o acelerômetro. O acelerômetro, quando está no normal, ele vai consumir bem menos quando está em modo jogo. Por quê? Porque tanto o acelerômetro quanto os que usam algum sensor magnético para ver direção, tudo isso depende da precisão que tu precisa. Quando tu tá jogando, é óbvio que tu precisa quase ou a máxima precisão possível. Quando ele está vendo só, está usando, por exemplo, o Google no carro, e ele vai, de alguma maneira, usar isso para auxiliar, para ver qual é a direção que está indo do carro, ou quando tu está caminhando e tu te vira e usa a bússola. Usa a bússola. Tu não precisa de uma rapidez, uma precisão tão grande quanto se fosse quando estivesse jogando, mas notem a diferença de consumo. Então isso também é uma característica intrínseca de sermos embarcados, de tu trocar a precisão por consumo e vice-versa, que a gente tem que saber que existe.